Pois é, estamos de volta. Diz que era rapidinho, só era pai bola e a gente já está de volta aqui para continuar a nossa exposição, continuar debatendo sobre o artigo científico no modelo IRRDC. A introdução deve conter os objetivos pretendidos, a problemática investigada ou estudada, as hipóteses do trabalho e a justificativa da escolha do tema. A revisão da literatura contempla um debate entre os autores pesquisados, visando identificar ideias, posturas, opiniões referentes ao conteúdo abordado, buscando uma sustentação teórica, tá certo? Para materiais e métodos, fica reservada a criação da metodologia de pesquisa, inclusive com a identificação de equipamentos e maquinários. Em relação aos resultados obtidos, a tabulação gráfica precisa demonstrar o que foi encontrado ou alcançado com a investigação realizada. Mas isso é mais no artigo científico das exatas, né? Preferencialmente na forma de gráficos, quadros, tabelas, podendo ainda conter ilustrações complementares. A análise e a explicação analítica dos resultados aparece sob o título Discussão, momento em que se utiliza de uma literatura atualizada, visando concordar ou discordar com os achados por meio de generalizações e identificações de falhas. Na conclusão, são confirmadas, negadas as hipóteses ou respondidas as questões propostas para a pesquisa. Vejam só, na conclusão, são confirmadas, aí negadas, ou confirmadas ou negadas as hipóteses ou respondidas as questões propostas para a pesquisa. As referências compreendem as fontes secundárias, impressas e digitais. Em relação ao aspecto da linguagem escrita, Pádua, aí apareceu esse novezinho saliente que a gente esqueceu de tirar, observa algumas características que devem ser consideradas na redação de um artigo científico, sendo elas... Vamos lá. Voltando mais um pouquinho aqui. Aí, sendo elas, impessoalidade, redigir o trabalho na terceira pessoa do singular, objetividade. A linguagem objetiva deve afastar-se das expressões como eu penso, eu acho, parece-me, que dão margem a interpretações simplórias, sem valor científico, estilo científico. A linguagem científica é informativa, de ordem racional, firmada em dados concretos, onde pode-se apresentar argumentos de ordem subjetiva, porém dentro de um ponto de vista científico. Então, tudo é dentro de um ponto de vista científico. É evidente que algumas questões científicas ela já está aceitando a primeira pessoa, na primeira pessoa, mas é bom que se use na terceira pessoa do singular. Foi-se pesquisar, chegou-se à conclusão. Entenderam? Vocabulário técnico. A linguagem científica serve do vocabulário comum. Serve-se do vocabulário comum. O vocabulário técnico. A linguagem científica serve-se do vocabulário comum, utilizando com clareza e precisão, mas cada ramo da ciência possui uma terminologia técnica própria que deve ser observada. A correção gramatical é indispensável, onde se deve procurar relatar pesquisa com frases curtas, evitando muitas orações subordinadas, intercaladas com parênteses, num único período. A não ser que você faça uma entrevista, tem aquela linguagem rústica, aí você tem que respeitar a entrevista que você transcreveu, e a pessoa tem a linguagem rústica da linguística, e a gente tem que respeitar. E nesse caso aí, tudo bem, beleza, não tem problema nenhum, tá certo?
Aí, como ele diz, evitando muitas orações subordinadas intercaladas com parênteses no único período. O uso de parágrafos deve ser dosado na medida necessária para articular o raciocínio. Toda vez que se dá um passo a mais no desenvolvimento do raciocínio, muda-se o parágrafo. Toda vez. Eu que tenho mania de parágrafos longos, professor Samuel, quando escrevo eu tenho mania de parágrafo longo. Depois eu ficava tentando me corrigir nesse aspecto, mas eu vi que muitos escritores e muitos cientistas também fazem isso. Por exemplo, o Fyodor Dostoiévski, os parágrafos dele longos. Nas minhas crônicas eu tenho uns parágrafos longos, emendo um assunto no outro, buscando, rodopiando ali, naquele sentido de buscar a verdade que está escrita. A verdade, não que seja a verdade absoluta, mas a verdade do que está sendo dito. Tá certo? O uso de parágrafos deve ser dosado na medida necessária para articular o raciocínio. Toda vez que se dá um passo a mais no desenvolvimento do raciocínio, muda-se o parágrafo. Os recursos ilustrativos, como gráficos, estatísticos, desenhos, tabelas, são considerados como figuras, ser criteriosamente distribuídos no texto, tendo suas fontes citadas em notas de rodapé. Isso quando tem, né? Cabe ressaltar que o parágrafo é a unidade em que se desenvolve uma ideia central, que se encontra ligada às ideias secundárias, devido ao mesmo sentido, igualmente que o parágrafo segue a mesma circularidade lógica de toda a redação. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Convém iniciar o parágrafo através do tópico frasal, oração principal, onde se expressa a ideia predominante. Por sua vez, essa é desdobrada pelas ideias secundárias. Esta é desdobrada pelas ideias secundárias. Todavia, no final, ela deve aparecer mais uma vez. Assim, o que caracteriza um parágrafo e a unidade? Uma só ideia principal. A coerência. A articulação entre as ideias. Você tem que ter coerência, tem que ter articulação entre as ideias. Por isso que ele diz aqui, por sua vez, esta é desdobrada pelas ideias secundárias. Todavia, no final, ela deve aparecer mais uma vez. Assim, o que caracteriza um parágrafo é a unidade. Uma só ideia principal, a ideia principal que vai permear. A coerência, a articulação entre as ideias, porque vai ter a ideia principal, mas vai ter outras ideias. E a ênfase, voltar à ideia principal. Você está conversando aqui que determinada escola tem um índice de aprendizado muito grande e que os professores têm uma interação de troca que não torna o aluno passivo. O aluno não é um ser passivo, ele é ativo. Ele não só recebe, ele também transmite. Mas é a ideia principal. Aí depois assim, mas para isso é porque os professores estimulam a leitura na biblioteca, estimulam leitura em sala de aula, estimulam leitura em casa, estimulam leitura em grupos divididos. Aí você volta para a ideia principal. O que é a questão que essa escola faz com que os alunos tenham um entendimento dos assuntos com mais rapidez? Aí você vai trabalhar a ideia principal. Articulou as outras ideias, a biblioteca, as rodas de conversa, a leitura em casa, e tudo isso é que forma a ideia principal dos alunos ir aprendendo com muita rapidez. Deu para dar uma sacada aí? Quanto ao aspecto de formatação do artigo científico, deve-se observar as determinações da BNT e a NBR, considerando a padronização dos aspectos gráficos e a digitação associada e as normas de submissão do periódico, revista no qual se pretende publicar. Nesse caso aqui, se a gente der tudo certo, no livro, como vamos publicar, se a gente publicar o livro, né? Também cabe acrescentar a importância do cumprimento das normas técnicas, do uso coerente da citação
nota de rodapé, bem como as referências utilizadas, sendo elas, respectivamente, nas NBR. Aí tem uns números aí, que só se a gente for para a publicação, né? Contribuições do artigo científico na construção do conhecimento no ensino superior. São inúmeras as contribuições do artigo científico para o ensino superior. Por intermédio desse tipo de produção, promove-se o ensino pela pesquisa, possibilitando que o estudante universitário colabore com a construção do conhecimento, buscando os porquês e as soluções fundamentadas em teorias e observações, utilizando procedimentos metodológicos, técnicos e científicos. Então, vejam só como um artigo científico pode ser necessário para uma escola. Uma escola não percebe que talvez a sua grandeza no ensinamento esteja tão vista aos olhos, só está dentro dos muros da escola, às vezes na Secretaria de Educação, e nem é bem vista, e dentro das famílias. Mas depois vem um grupo de estudantes, faz uma pesquisa, dessa pesquisa gera um artigo, esse artigo se torna famoso, aí essa escola também ela vai se tornando conhecida, porque o artigo científico foi lá e viu como era que a escola estava trabalhando, viu qual era o seu método, procurou quais os problemas das outras escolas e qual o problema que essa escola tinha antes que ela resolveu. Então, todos esses aspectos vão servir para o artigo científico que depois colocou a escola na crista da onda e fez que ela se tornasse uma referência na educação de determinado município, de determinado bairro, de determinada secretaria e dentro do globo geral da educação no Brasil, tá certo? Então, são essas coisas que o artigo científico ajuda, as contribuições do artigo científico na construção do conhecimento no ensino superior, tá bom? É isso mesmo. Esse fazer pedagógico possibilita uma ação participativa, crítica e criativa que desperta no aluno a busca de novos saberes. De acordo com Foratini, aí esse 11 aí veio de saliente, o impacto de um artigo científico. O impacto de um artigo científico advém sob dois pontos de vista, o cultural e o econômico, sem, contudo, apresentarem coexistência obrigatória. Ambos são dotados de poder inovador. O impacto cultural poderá ser entendido como sendo aquele que objetiva essencialmente, enriquece o acervo do conhecimento. Por outro lado, o segundo ponto de vista diz respeito ao impacto imprescindível, à natureza intrínseca do estudo aplicado. Tem como mola mestra o crescimento econômico, entendido em seus variados aspectos. Nesse sentido, trata-se realmente do impacto que pode ser medido dos produtos resultantes do aperfeiçoamento tecnológico. Isso se traduz em comissões, os ROIs, tantos falam nos ROIs, patentes, direitos vários, etc. Em outras palavras, avalia-se o aproveitamento imediato e imediato dos conhecimentos obtidos. Ainda segundo o mesmo autor, a avaliação do impacto de um artigo pauta-se no alcance dos propósitos almejados, tanto da criação e do desenvolvimento industrial, da origem de novos empregos e, no final de contas, pelo incremento de necessidades criada para o consumo progressivamente maior. Então, é tudo isso que um artigo científico pode gerar, né? Quando se nota numa fábrica, quando se nota numa escola, quando se nota num comércio e assim sucessivamente. Assim, pode-se afirmar que o impacto do artigo científico cada vez mais será avaliado pelo cumprimento da finalidade tecnológica, a qual nem sempre é principalmente direcionada para a maioria da qualidade. Principalmente aqui está errado, porque veio já no artigo assim:
completando no âmbito da divulgação científica o impacto gerado pela publicação do artigo. Representa a produção do conhecimento que contribui para legitimar